Vocês me pediram demais mesmo, para ensinar um efeito que muitos de vocês viram nas aulas do curso Edição Criativa de Vídeos, o que é e como aplicar. Eu estou falando desse efeito aqui atrás, que a gente recorta o fundo e aplica essa textura, fica um resultado super bacana. Eu vou te ensinar como fazer isso direto no After Effects a partir de agora. A primeira coisa que a gente vai fazer, depois de ter criado uma composição aqui, com o nosso trechinho do vídeo que a gente vai recortar, é manter uma instância dessa camada aqui com o nome de fundo, e depois você pode duplicar isso daqui e colocar com o nome de pessoa. Tá? Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é recortar aqui a pessoa do nosso vídeo. Para isso eu vou usar a ferramenta Rotobrush, clicando aqui e dando um duplo clique na minha camada para abrir na minha janela de camada. Vou fazer um desenho aqui em volta de mim e vou ajustando aqui esse desenho para que a seleção fique a mais adequada possível. Olha, não pegou a minha orelha aqui, vamos ajustar e vamos fazendo isso com bastante paciência, olha lá. Opa, ficou um pedacinho da camiseta aqui também, né? Pronto, agora sim. Você vai desenhando aí até você ter certeza de que a pessoa está adequadamente selecionada. E você pode ir avançando aqui na sua linha do tempo para você permitir que o After Effects propague esse desenho ao longo do seu vídeo, pelo menos nesse trecho aqui que você tem na sua linha do tempo, né? Vou até cortar o meu vídeo aqui, ó, que ele tava muito longo. Cortei usando os atalhos Alt, abre colchetes para cortar aqui no começo e Alt, fecha colchetes para cortar no final, que aí ele vai gerar apenas nesse trechinho aqui que a gente precisa. E tá aí, ó, ele terminou de propagar e a gente pode ir assistindo aqui os trechinhos do vídeo para ter certeza, ó, de que ele selecionou certinho a minha mão, selecionou certinho o meu cabelo e aparentemente tá tudo certo. Estando tudo certo, vamos agora congelar essa seleção, clicando aqui em Freeze. Tá aí, terminou de congelar essa seleção. Quando a gente voltar aqui pra nossa composição, você vai ver que não mudou nada, mas tá certo, é assim mesmo. O que a gente vai ter que fazer aqui agora é levar essa camada aqui pra uma nova pré-composição. Pré-composição criada, o que a gente pode fazer aqui agora? Nós vamos começar criando aquele contorno em volta da pessoa. É muito simples, clica com o botão direito, vem aqui em Layer Styles, Stroke, e aqui nas opções do Stroke, do contorno, a gente vai trocar a cor para branco e vamos aumentar aqui esse valor de 3 para mais ou menos 25. Olha lá que legal que fica. Só que eu não simplesmente coloco aqui esse contorno em branco e deixo ele desse jeito, né? Eu coloco uma textura de papel. Inclusive, é importante que você pegue agora várias texturas de papel diferentes aí, baixe no seu computador e traga para dentro do After. Eu peguei várias texturas lá no site da Unsplash, que é totalmente de graça pra gente baixar imagens. Eu tô trazendo essas texturas pra cá. Vou organizar elas aqui, né? Colocar tudo dentro de uma pastinha com o nome de papel. E eu vou pegar uma dessas texturas aqui de papel e vou trazer aqui pra minha linha do tempo. Deixa eu trocar o nome aqui pra gente saber que é uma textura de papel, né? Vou diminuir aqui o tamanho dessa escala, porque tá muito grande essa textura. E vou deixar apenas aqui, ó, nessa região em que eu estou me movimentando, certo? Então, ó, tem que ficar me cobrindo o tempo todo. Acho que aqui tá legal. Agora, o próximo passo é aplicar essa textura aqui no contorno. Para fazer isso, a gente vai simplesmente duplicar aqui esse vídeo da pessoa, tá? Aperta um Ctrl D, joga o vídeo da pessoa por cima do papel e nesse vídeo de baixo aqui da pessoa, você vai vir aqui nas opções de camada aqui dos Layer Styles, vem em Blending Options e tira aqui em Advanced Blending o Fill Opacity. A gente vai tirar aqui a pessoa de dentro do contorno. Vai ficar só o contorno quando a gente faz isso, ó. Se eu deixar só essa camadinha ligada, vou até pôr o nome dela aqui de contorno. E esse daqui é a pessoa de fato, certo? Então a gente tem a camada do contorno, a camada da pessoa, a camada do fundo e o papel aqui. Só que esse papel eu vou fazer ele respeitar apenas o meu contorno. Então eu vou trocar aqui o meu Track Matte de No Matte para a camada do contorno. Selecionei aqui e pronto! Agora a textura do papel está aplicada apenas no contorno. Só que ainda tá branco aqui o nosso contorno, né? É simples. É porque aqui a camadinha da pessoa ainda tá com o contorno ativado. Vem nela aqui e desliga, ó, os Layer Styles e pronto. Agora a gente tem aqui o nosso contorno com textura de papel. Só que ele ficou só cinza, né? Para não ficar cinza desse jeito, eu vou ligar a minha camada do contorno e vou diminuir um pouquinho a opacidade do papel. Vamos colocar aqui em torno de 50%. E eu tô achando esse contorno muito espesso, então eu vou diminuir um pouquinho a grossura do contorno, vindo aqui nas opções do Stroke, e vou trocar aqui de 25 para 20. Acho que vai ficar um pouquinho melhor, menos agressivo. Perfeito! Nosso contorno está
Pronto, show de bola! Se você quiser outro papel aqui, você pode testar com outras texturas também, tá? É só segurar a tecla Alt e arrastar aqui pra cima do papel, que você vai substituindo ali pra escolher outra textura de papel. Se você quiser algo que fique mais com cara, ó, de papel amassado, por exemplo, pode ser uma opção legal aí pra você, tá? Vai brincando aí com a intensidade da opacidade dessa textura pra você identificar o que fica mais legal, tá bom? Show de bola! Agora que a gente fez o contorno, a gente pode começar a trabalhar no fundo. E no fundo eu fiz várias brincadeiras pra gente poder deixar com aquele mesmo visual. Eu começo criando aqui um sólido na cor preta, que eu vou dar o nome de Grid. Basicamente, eu vou adicionar aqui nele um efeito que está em Generate Grid, pra gente criar essa grelha aqui no vídeo mesmo. Troca aqui o Size From para Width Slider, porque a gente consegue deixar essa textura quadradinha, tá vendo? Vou colocar a borda aqui em 3. E o mais importante, vou colocar esse grid aqui, ó, atrás de todo mundo, só na frente do fundo. Tá vendo? Vou deixar a opacidade do meu grid, né, a transparência dele aqui em 40%, um pouquinho menos na verdade, acho que pode ser 20%. E vou fazer uma animação de escala nele. Ativo aqui a animação no parâmetro Width, né, que é o tamanho dessa grelha. E aqui no final da minha linha do tempo, eu vou aumentar bastante esse tamanho aqui. Aí, ó, a gente tem esse zoomzinho da grelha aqui no fundo. Legal, mas a parte mais legal do fundo está na texturização dele, que é aí que eu vou usar todos esses papéis aqui que eu criei. Sabe o que você faz? Pega todas as texturas de papel que você tem aqui e joga elas todas por cima aqui das suas camadas nessa composição. Deixa todas elas aqui, ó, com o tamanho mais próximo, tá? Preenchendo a tela inteira, mas não deixa uma gigante e outra pequena, não, ó. Tenta deixar todas, ó, mais ou menos aí do tamanho da nossa janelinha de pré-visualização, certo? Vale rotacionar elas para todas ficarem também na horizontal, beleza? E aí você consegue diminuir elas ainda mais. O importante é que não fique uma delas gigante e a outra pequenininha, tá? Todas têm que estar mais ou menos aí do mesmo tamanho, como eu falei. Beleza, só que todas elas estão aqui por cima uma da outra, né? Se a gente for desligando uma por uma, você vai ver que tem umas que estão mais claras, outras mais escuras. E se você parar pra perceber uma coisa importante aqui, as nossas texturas de papel, elas têm luminosidades diferentes, né? Algumas são mais claras, outras mais escuras. Então vamos tentar dar uma alinhada nisso daqui. Por exemplo, essa textura aqui que é mais clara, eu vou deixar ela um pouco mais escura aqui com um efeitinho de curvas. Simplesmente pegar a pontinha da curva aqui e diminuir um pouco a claridade dela. Vamos ver se tem outra textura aqui que seja muito clara também, ó. Essa daqui, ela tá colorida. Então eu vou aplicar aqui um efeito tint para deixar ela em preto e branco e também um pouquinho das curvas aqui para deixar ela mais próxima do cinza. E essa última aqui também tá colorida, então já vamos pegar esse tint aqui, ó, e vamos aplicar nela para ela ficar em preto e branco. Pronto. Agora as texturas estão um pouco mais próximas. Essa daqui que ficou escura demais, né? Vou levantar aqui um pouquinho. Beleza. Essa daqui agora também tá muito escura. Vamos ajustar. Agora tá tudo um pouco mais organizado. Legal. O que a gente vai fazer aqui agora é transformar a duração dessas texturas aqui. Selecione todas elas, avance cerca aqui de 6 quadros na sua linha do tempo e corte todas as texturas. Como? Com Alt, ou se você tiver no Mac, Option, e o ícone de fecha colchetes, tá? Então, Alt, fecha colchetes. Pronto, temos essa duraçãozinha mais curta. Agora, a gente vai fazer essas camadinhas aqui começarem uma depois da outra. Provavelmente você faria isso daqui, né? Vem aqui, puxa e depois puxa essa outra e tal, mas não precisa. Você pode vir aqui, selecionar todas, vir aqui no menu de animação e em assistente de keyframe, você escolhe sequenciar camadas. Deixa tudo desmarcado, dá um OK e pronto. Agora as camadas estão em sequência e elas vão ficar em loop desse jeito, tá vendo? Olha aí, ó. Elas vão mudando ao longo do tempo. Se você quiser que seja mais rápida essa mudança, você pode fazer ela mais rápida também, não tem problema. É só você juntar todas elas aqui de novo, ó. Seleciona todas elas e aperta o botão Abre Colchetes, tá? E aí você vai colocar elas em ordem, de novo, uma em cima da outra. Aí é só você diminuir um pouquinho mais a duração e depois fazer o mesmo processo. Vai lá em sequenciar as camadas e pronto. A gente agora tem a texturazinha aqui se movendo.
Beleza, agora você pode jogar todas essas camadas aqui de papel em uma pré-composição, tá? Botão direito, pré-compose, coloca aí loop papel, movendo todos os atributos e marcando essa opção aqui para deixar a duração dessa pré-comp nessa mesma duração aqui dessa sequência que você acabou de fazer. Porque aí, agora a gente vai duplicar esse loop aqui várias vezes, ó. Até você ter loops suficientes para preencher toda a linha do tempo. Então, seleciona todo mundo aí, depois que tiver feito isso, vai lá em animação, assistente de keyframes, sequenciar as camadas. E pronto, olha lá. Agora a gente tem essas sequências se repetindo ao longo de toda a nossa comp, tá? Aí você vai organizar tudo isso daqui, criando uma nova pré-comp e dando o nome aqui de textura de papel. E você pode dar um OK. Pronto, agora a gente vai texturizar o fundo, colocando essa textura de papel lá por trás do nosso grid e trocando o modo de composição dessa textura de normal para overlay. Você vai ver aí que o fundo agora ele vai ficar todo estouradão, né? Porque a gente tá aplicando imagens aqui que são muito claras. Mas aí é só você diminuir aqui um pouco a opacidade, beleza? Vem diminuindo até você achar que a textura está legal, certo? Ó, mais ou menos aqui, ó, em 40%. Tá um pouco estourado ainda, tá vendo? Ó, ficou mais claro. Mas o objetivo não é nem tanto a claridade. O objetivo é a gente ver, ó, que o papel tá se moldando ali no fundo, tá vendo? Olha que massa. Eu vou até aumentar um pouquinho mais a opacidade aqui, ó. E se você quiser compensar essa estourada que tá acontecendo aqui, abre as tuas pré-comps, abre lá o loop do papel e ajusta aquela claridade que a gente estava trabalhando, né? Posso ajustar a claridade por aqui, ó. Vamos deixar isso aqui mais próximo do cinza. Olha lá, ó. Vamos deixar todo mundo um pouco mais escuro, que aí não vai estourar tanto a nossa imagem lá no final. Agora, quando a gente volta lá para nossa camada, lá para nossa composição do fundo criativo, a gente pode aumentar essa opacidade, ó, que a textura ela vem com um pouco mais de força e sem estourar tanto assim a nossa imagem. Tá vendo? É só uma questão de ajuste mesmo. Mas, para esse efeito ficar ainda mais intenso, você vai vir aqui na camada do fundo e vai aplicar um efeito que tá aqui em Distort e é o Displacement Map, né? O mapa de distorção. Você vai escolher como a camada desse Displacement Map, né? Ou seja, no que a gente vai se basear para distorcer o fundo. Escolhe aqui a camada da textura de papel. E aqui onde tá Red e Green, que são os canais que a gente vai usar para distorcer o fundo, você troca eles para Luminance. Beleza? Em seguida, você pode aumentar esse valor aqui e você vai ver o seu fundo distorcendo de acordo com a textura. Tá vendo? Parece que a gente amassou o fundo ali como se fosse um papel, né? Só toma cuidado que isso vai começar a mostrar algumas coisinhas aqui embaixo no seu vídeo. Marca essa opção Wrap Pixels Around para você não visualizar a textura do papel, tá? Ou você também pode diminuir aqui um pouquinho a intensidade dessa distorção, beleza? Fica a seu critério. Ou ainda uma outra saída é você distorcer bastante, mas depois aplicar aqui por cima de todo mundo uma camada de ajuste com um efeito de transformação, né? Distort, transform. E aumenta aqui a escala um tiquinho, tá vendo? Pronto, sumiu ali aquele problema, né? E aí, quando a gente vai assistir o nosso vídeo, olha que massa o que tá rolando. O fundo vai se distorcendo junto com a textura do papel. Tá vendo? Ó, tem hora que o papel tá super amassado, ó lá, e o fundo se amassa também. Massa demais, né? Só toma cuidado, porque ó, se a gente coloca um valor muito alto, olha o que acontece. Começa a vazar a pessoa ali por trás. Aí você tem duas saídas. Ou você aumenta o contorno aqui, né? Volta lá para um 30, para um 25, ou algo nesse sentido. Ou, na minha visão, que é o melhor, você diminui a distorção. Vai lá no fundo e ó, tá 66 e 75. Vamos diminuir mais isso daqui, ó, pra não ficar tão visível assim. Olha lá, já melhorou bem. E ainda assim, ó, o fundo vai se amassando de acordo com a textura do papel, certo? Bem legal, né? Então são pequenos ajustes que você pode fazer aí para ter um resultado melhor. E aí, pra gente fechar, é óbvio que a gente tem que adicionar aquele texto, né? E o texto, ele é muito simples de ser criado. É só você digitar o seu texto aí no fundo. Eu vou digitar aqui, ó, criativo. Vou posicionar ele aqui atrás. Você escolhe a fonte que você quiser usar. E a forma como eu fiz o texto foi assim. Eu escolhi primeiro a cor do texto, que no caso
é um amarelinho, só que aqui como o fundo é amarelo, eu acho que não vai ficar tão legal, não vai ficar tão visível. Mas o mais importante é a gente adicionar uma sombra nesse texto. Vem aqui no controle de efeitos, botão direito, perspectiva, Drop Shadow. A sombra que eu coloco, ela é a 180 graus, com uma distância aqui de mais ou menos 40, opacidade de 100% e uma cor que complemente o amarelo. Pode ser um roxo, pode ser um azul escuro, que no meu caso eu acho que o roxo vai ficar legal. E olha aí, a gente tem agora o nosso texto com uma sombra. Mas eu também deixo esse texto com uma leve texturazinha, tá? E essa textura eu crio da seguinte forma. Adiciono aqui, primeiramente, um efeito de estilização, que é o Roughen Edges, tá? Com o valor de borda aqui de 12, a escala de 150, o Sharpness de 10 e a complexidade em 1. Agora a gente aplica uma pequena expressão aqui na evolução pra gente animar essa distorção das letras. É o Time vezes 80. Vezes, no caso, é um asterisco. E aí, ó, o nosso textinho fica desse jeito. Olha lá, ó, levemente movimentando-se, certo? Vou aproveitar que eu desliguei todo o resto e vou fazer uma pequena animação de entrada nesse texto. Eu faço essa animação com um animator mesmo. Aqui em Animate, escolhe a opção Escala, coloca essa escala em 0%. E aqui no Range Selector, nós vamos animar o Start. Ele tá em 0, vamos avançar um tempinho aqui e vamos colocá-lo em 100%. Seleciona todo mundo, dá um F9 e a gente tem essa pequena animação aqui. Mas não é só isso, eu também faço um movimento como se o texto estivesse flutuando. Para isso, parâmetro de posição, letra P, começa com o nosso texto um pouquinho para cima, avança alguns keyframes, coloco o texto um pouquinho para baixo, dou um F9 aqui, para deixar essa animação mais suave, faço um gráfico um pouquinho mais acentuado, ó, mais desse jeito aqui assim. E vou até espaçar um pouquinho mais esses keyframes, porque a animação ficou rápida demais. Vou deixar ele aqui com 2 segundos de duração. E olha lá. Agora, para o texto ficar subindo e descendo como se ele estivesse flutuando, uma expressão de loop out, abre parênteses, aspas, ping-pong. Essa daqui é a expressão que você tem que digitar. E aí nós temos o textinho que desce e sobe como se ele estivesse flutuando, tá vendo? Só que eu acho que ele tá muito alto aqui. Eu vou pegar aqui o parâmetro de ponto âncora e vou descer um pouco mais esse meu texto, pra ele ficar mais aqui, ó, na altura dos meus olhos, quer ver? Olha aí. Mais aqui assim, certo? Por que ponto âncora? Porque se eu fosse mexer na posição, eu ia ter que ficar ajustando todos os keyframes. E no ponto âncora eu não preciso fazer isso, né? A posição eu já usei pra animar. Legal! Agora é colocar esse texto aqui por trás do nosso contorno, bem aqui assim. Ah, e faltou uma texturazinha nesse texto, né? Vamos colocar aqui um ruído. Eu sempre gosto de pôr ruído nos meus textos. Fica bem interessante. Vamos colocar aqui, ó, sem ruído colorido e em 50%? Não, é muito. Acho que 20% já é suficiente, tá? Que aí ele fica com essa texturazinha aqui também. Bem bacana. E por fim, uma coisa que eu particularmente gosto de fazer, adiciono aqui um novo sólido preto que eu vou chamar de foco. Nesse foco eu vou gerar aqui um gradient ramp. Do preto pro branco eu vou simplesmente trocar aqui, ó, de linear para radial. E vou trazer aqui, ó, esse ponto preto mais pra cá e o ponto branco um pouco mais pra fora. Desse jeito, tá vendo? O objetivo é ter esse tipo de degradê. Pode desligar essa camadinha do foco. E aí aqui no texto criativo a gente vai adicionar um desfoque, um blur, que é o desfoque composto, compound blur. Aqui em Blur Layer você vai escolher a camada foco e troca aqui de source para efeitos e máscaras. Você vai ver que seu texto vai começar a ficar desfocado, só que ele tá mais desfocado aqui na borda do que aqui no meio. É justamente essa a ideia. Você pode aumentar ou diminuir a quantidade de desfoque. E se você quiser deixar a parte central mais focadinha, você volta aqui na sua camada de foco, pode até ligar ela e ajusta aqui a distância dos pontos. Tudo que tiver preto aqui vai ficar em foco. Tudo que tiver branco vai ficar fora de foco. Então se eu trouxer tudo pra cá, ó, na hora que eu desligar a camada, meu texto todo tá fora de foco. Mas se eu ligar aqui de novo e deixar essa imagem um pouco mais preta, quando eu desligo, olha lá, eu tenho mais foco aqui no meu texto, tá vendo? Vou até trocar aqui um pouquinho a cor branca para uma cor um pouco mais escura. E olha aí, percebe que agora o centro do texto fica focado, enquanto que as bordas estão mais desfocadas? Legal, né? Olha aí, assim que a gente consegue criar um efeito de desfoque no nosso texto. E por fim, um último detalhe que eu gosto de adicionar aqui é uma distorção
nesse texto. Vem aqui em Distort, CC Lens, e você vai colocar aqui o size em 300, pro texto dar essa arredondadinha, como se ele estivesse abraçando aqui o personagem. Dá uma sensação de perspectiva diferente, isso é bem legal. E pra fechar com chave de ouro, aqui nessa mesma camada de ajuste que a gente tinha adicionado aquele efeito de transformação, só pra gente cortar as barrinhas, eu vou adicionar aqui um efeito de tempo, que é o Posterize Time. Troca aqui o frame rate de 24 para 15 quadros por segundo. Olha que massa, como parece que a gente imprimiu essa animação, né? Fica bem legal mesmo. E aí, a única coisa que eu faço pra entrar nessa animação e sair dessa animação é usar uma transição de Film Burn, que eu coloco lá no meu Premiere mesmo, em cima, entre o vídeo original e a transição. E o resultado é esse que vocês puderam ver neste vídeo hoje, beleza? Isso que você viu aí é só a ponta do iceberg da edição criativa, tá? Tem um monte de outras técnicas pra você aplicar e deixar a sua edição num nível ainda mais alto. No curso Edição Criativa de Vídeos na Prática, você vai ser capaz de aplicar técnicas avançadas que vão revolucionar a forma como você edita. E olha, o treinamento tá pela metade do preço na Play nos descontos. Ao comprar esse curso, você tem 14 dias de garantia, certificado de conclusão e materiais extras para baixar e acompanhar as mais de 90 aulas disponíveis. Clica no primeiro link da descrição para conhecer o curso e aproveitar essa promo que tá rolando. Ah, mas a promo é por tempo limitado, beleza? É só esse mês de julho. Bora destravar o seu potencial máximo como editor de vídeos. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Te vejo lá no curso Edição Criativa de Vídeos na Prática. Forte abraço e até lá. Tchau!